Havia certo homem que ele era alpinista. E esse homem, já muito experiente, já havia sim feito muitas proezas, já havia subido muitas montanhas, mas ele queria fazer algo assim inédito. E havia uma montanha muito alta, e ele decidiu subir essa montanha, chegar até o topo dessa montanha, só que sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então, em segredo, ele preparou todo o seu material, levou a sua filmadora para depois, quando estivesse lá no alto, filmar e poder mostrar a proeza dele, e deu início então à escalada dessa montanha. E ele subindo, o tempo foi passando e ele notou que ele havia calculado mal, que ele ia demorar muito mais para chegar no topo do que ele havia imaginado. Mas ele continuou subindo e foi escurecendo, até que chegou ao ponto que ele já não enxergava mais nada. Era uma noite muito escura, o tempo estava nublado, muito frio, começou a nevar, não havia lua, não havia estrelas, era uma completa escuridão. Mas mesmo assim, ele não podia ficar naquele ponto onde ele estava, ele tinha que achar um lugar para ele então montar a sua barraca para poder passar a noite. E ele mesmo no escuro continuou tentando subir. De repente, sem mais nem menos, ele pisou em falso e ele despencou daquela montanha. E como todo bom alpinista, ele tinha uma corda amarrada na cintura dele e amarrado num pino lá em cima. E ele começou a cair. E de repente, ele passou tudo na cabeça dele. Agora eu vou morrer, agora acabou a minha vida, já não tenho mais chance. E foi, que de repente parou. Quer dizer, a corda segurou ele. E ele ficou pendurado naquela corda. E ele desesperado, aflito, sabendo que ele não iria aguentar passar a noite ali, que ele ia acabar morrendo de frio, ele começou a gritar e começou a pedir a ajuda de Deus, começou a clamar por Deus, pedir: Deus, me ajude, Deus, me salve. Aí de repente, no meio da gritaria dele, no meio do desespero, ele ouviu uma voz dizendo assim: meu filho, o que você deseja? Aí ele pensou: isso é Deus falando comigo. E ele, na hora: que o Senhor me salve, que o Senhor me ajude. Aí a voz de Deus veio e disse: tá bom, meu filho, você confia em mim? Você acredita que eu posso te salvar? E ele disse: sim, meu Deus, eu acredito. Então Deus falou para ele: meu filho, corta então a corda. E ele, muito assustado, ele pensou: não, mas como eu vou cortar a corda? Eu vou cair, eu vou morrer. Aí veio a segunda vez a voz de Deus dizendo para ele: meu filho, corta a corda. Aí ele disse: mas eu não posso fazer isso. Aí veio a terceira vez: meu filho, corta a corda. Aí ele, muito assustado, preferiu não fazer aquilo. Ele passou a noite pendurado naquela corda. De madrugada ele não resistiu e ele morreu. Pela manhã, os bombeiros, à procura dele, acharam ele. E o mais incrível, que ele estava apenas 1 metro do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele teria caído ali no chão, teria se salvado. E os bombeiros ficaram sem entender o que havia acontecido com ele. Essa história, minha amiga e meu amigo, mostra que é necessário, quando nós confiamos em Deus, é necessário que tenhamos coragem para obedecer à voz dele. E a coragem é uma das características da verdadeira fé.
No livro de Isaías, no capítulo 28, no versículo 16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.